Em Curitiba nunca se sabe se vai estar esse tempo nublado ou se vai sair um sol no meio da corrida. Mas não é só protetor solar que você tem que se preocupar não. Por isso que eu fui orientado a procurar um especialista. E vim aqui, ó, no dermatologista. Não adianta nada você simplesmente correr sem orientação nenhuma, você provavelmente vai causar lesões, tá? Tanto a nível dermatológico, cardiológico, muscular, que se você tivesse uma orientação você não teria. Então, a avaliação antes de começar a correr é importante, principalmente em alguns tipos de indivíduos. Você, por exemplo, tem uma pele bem clara, então é importante a gente conhecer a tua pele, ver se você já tem alguma lesão que poderia até ser suspeita e tal, antes de você começar uma atividade que você vai se expor em demasia ao sol e vai aumentar os teus riscos para isso. Se a gente não tivesse conversado antes, não tivesse te examinado, talvez você volte ou vá fazer uma primeira consulta numa lesão que não foi avaliada previamente. Então a gente às vezes acaba deixando de passar algumas características que seriam importantes, às vezes algumas lesões que poderiam levar à questão de malignidade e tal, que a gente deve sempre se preocupar na questão da pele. Qual que é o melhor horário para correr ou qual horário evitar? Apesar de, às vezes, aqui em Curitiba a gente ter um clima que realmente é muito inconstante, a gente mora num país teoricamente dito tropical, tá? Então, na verdade, o horário assim que você deve utilizar seria fora do horário das 10 da manhã às 4 da tarde. Tanto por uma questão nesse horário você ter um menor risco de radiações, né, que vão te fazer um mal tanto agudo quanto cronicamente, tanto por questão de você às vezes poder desidratar ou poder estar muito calor, você ter tipo uma insolação, então queimaduras. Então são vários os riscos que você tem se você teoricamente evitar esse horário das 10 às 16 é o mais adequado para você. E o uso do protetor solar gera muitas dúvidas, né? Primeiro, sempre precisa passar o protetor solar, independente do horário, né? E passa no corpo inteiro, a área que já está coberta por uma camiseta não precisa, por exemplo. Como você vai começar a ter essa maior intensidade de exposição a sol, é importante você talvez não utilizar de camisetas mais simples. Hoje você já tem vestimentas, tá? Você tem desde a questão de óculos, é importante também utilizar, você vai usar o boné e você vai ver que agora existe no mercado alguns produtos que já tem a própria vestimenta, já tem proteção contra a radiação, tá? E isso são talvez vestimentas mais adequadas que deve ser usado que simplesmente a camiseta, porque normalmente a camiseta, principalmente depois que você soa, ela acaba deixa passar muito a questão da radiação e você acaba muitas vezes estando muito desprotegido, tá? Outra coisa também é comum, se você usa às vezes essas camisetas, você soa e daí você acaba removendo ela, tal. Você vê que grande parte do pessoal que corre mais acaba sempre tirando essas camisetas, então acaba no começo do treino estando protegido e depois ao longo do treino perdendo essa proteção, tá? Protetor solar é como se fosse um uniforme. Quando você está com essas roupas adequadas, é óbvio que nesse local onde você está com a roupa, às vezes elas até são de manga comprida, você está protegido. Então, esses locais você teoricamente não precisa utilizar. Mas todas as outras áreas expostas, principalmente o rosto, mãos, devem ser protegidos sim, tá? Com um fator que a gente sempre considera aí no nosso país, pelo menos o fator de proteção 30. Pelo menos o 30. E existem protetores especiais para atletas? Existem protetores especiais para atletas, pessoas que fazem essas atividades de alta performance, principalmente produtos que têm uma maior resistência à questão do suor, que eu acho que é muito importante para você que está começando a maratona. E aqui em Curitiba a gente pode sair aí, primeiro que sai tá chovendo, volta tá com sol, mas não é só com o sol que tem que se preocupar, né? Também, por exemplo, com o vento, com a chuva, pode causar problemas também. Não, com certeza. Se você for analisar a questão, às vezes o ambiente está ali, tá às vezes meio mormaço, tem o vento, você acaba também levando a uma desidratação maior da pele, então também tem que ser respeitado isso, né? E questão, quando você vai correr com a chuva, você tem que lembrar que muitas vezes você acaba molhando a tua roupa fica mais pesada, você nos pés tem maior risco de fazer as bolhas e tal, tá? Por causa da questão da pisada que fica um pouco mais difícil com o tênis molhado. Assim, mas é o que acontece quando a gente vai fazer o esporte externo. Né? Você vai correr à noite, o vento acaba ressecando bastante. O que é adequado? Utilizar um creme ou quem sabe até mesmo alguma proteção mais adequada? Se for bem à noite, que você já não tem mais a questão da necessidade do uso do protetor solar, daí pode ser usado alguns hidratantes. Você pode fazer até pré-treino,
ou até no pós-treino mesmo, tá? Principalmente depois do banho e tal, aumentar a tua hidratação, porque provavelmente você vai precisar mesmo, tá? Agora, não é somente com a pele que tem que se preocupar, digamos assim, né? Tem muito atrito na corrida. Eu mesmo já tinha ouvido falar, mas nunca tinha sentido, né? A partir do treino de 15 quilômetros, no meu caso, eu comecei a sentir um incômodo no mamilo, como se a camiseta raspando, ela acaba ali, muitas vezes, né, pelo que eu ouvi falar, ficando na pele viva, como chamam, assim, acaba afetando mesmo. Isso tem até um termo, tá? A gente chama de mamilo do maratonista ou mamilo do corredor, tá? Então você veja que é uma coisa tão comum que até tem um termo, uma terminologia médica para isso, tá? Como vai ter até a questão do próprio pé, né? Então assim, o que acontece? Como você acaba fazendo exercícios muito repetitivos e durante uma grande parte do tempo, e isso acaba sendo repetido nos vários dias, você acaba levando uma assadura ali no local, tá? Para isso a gente normalmente recomenda determinados casos, por exemplo, nos pés a gente pede sempre para cuidar com a questão do tênis que vai utilizar e tal, tá? E utilizar sempre a questão das meias, tudo isso bem adequado. Na questão, por exemplo, do mamilo, às vezes é importante você utilizar até um adesivo para proteger, exatamente ficar evitando, porque depois que já meio que assou, daí às vezes tem dolorimento, já é bem mais difícil. A gente prefere muito antes trabalhar numa prevenção, tá? Isso a gente normalmente passa para os pacientes que vão começar as atividades, do que propriamente você depois tratar o já ocorrido, tá? A gente sabe que em algumas maratonas, alguns corredores, por exemplo, com a questão das bolhas no pé, chegam a abandonar a prova por tanta dor na questão das bolhas. Então só para ver como é uma situação assim importante, uma situação que, se possível, a gente gosta de minimizar ou evitar ao máximo para todo mundo completar a prova com bastante saúde. E o que se preocupar então? No mamilo pode ser um esparadrapo, um micropore, algo assim para proteger. E nos pés o ideal é ver se o tênis está incomodando, uma meia adequada? Perfeito. Você vai ter todos esses cuidados. A gente sabe que às vezes também trocar às vezes a questão do tênis, tá? De tempos em tempos, tá? E particularmente também lembrar que às vezes você vai lá para a prova, começa a chover e talvez às vezes só por isso você às vezes forma bolha. Então, apesar de você às vezes cuidar, ainda assim você ainda está sob risco. E depois, uma vez que você fez as bolhas e tal, a gente tem algumas medidas, o uso de antissépticos, o uso de hidratantes, o uso de cicatrizantes para poder minimizar o efeito das bolhas, tá? E falando em pés, tem também a questão das unhas, né? Nos treinos longos, por exemplo, eu tenho sentido que o dedo que fica mais à frente, ele acaba ficando com a unha dolorida, com a parte da unha ali dolorida. Isso. É comum, na verdade, a unha, ela é um apêndice cutâneo que a função dela é exatamente proteger ali a falange, proteger o teu dedo. Então ela está cumprindo a função dela, mas como você está com essa carga de exercícios mais exagerada, mais aumentada do que você estava acostumado, acaba levando a um dano crônico da unha, tá? É possível até que você venha a perdê-la, isso é normal em atleta, tá? Mas nada para se preocupar, mais uma vez a unha está cumprindo o papel dela ali mesmo. E agora muita gente não, acho que todo mundo busca a corrida, por exemplo, para ter uma saúde, né? Melhorar a vida. Só que pode sofrer o efeito contrário, né? Como com o envelhecimento da pele, por exemplo, né? Então esses são algumas das medidas, das dicas para evitar que isso aconteça. É importante hidratar a pele. Exatamente. A gente sabe que é importante hidratar, é importante saber os horários de correr, é importante usar as vestimentas, é importante usar o protetor solar como teu principal aliado. Pensar que você, como vai iniciar essa questão dos treinos e aquilo que a gente conversa, você faz a maratona agora, mas depois, se você gosta da corrida, você sabe que você acaba fazendo treinos longos. Então, ao longo da tua vida, você vai, teoricamente, aumentar muito mais a tua exposição solar, tá? E aumentando a tua exposição solar, você vai estar exposto a riscos agudos, que seriam tipo queimadura, insolação, mas também você tem que levar em consideração que você vai levando a um dano crônico da pele, vai fazendo mais manchas, mais tendência a ruga, talvez até um envelhecimento precoce e também um maior risco para câncer de pele, tá? Que a gente tem alguns dos principais tipos são relacionados exatamente com essa questão da exposição maior a sol, tá? Então tem que ficar ciente que você vai estar aumentando a tua exposição a sol, você tem que tomar todas as medidas para você minimizar isso.
que significam as pintas? Elas são sempre maléficas, digamos assim? Nem sempre, tá? Na verdade, na grande maioria das vezes não o são, tá? Ainda bem. Se você for analisar, a maioria das pintas, ou às vezes, que a gente conhece como nevus melanocíticos, esse é o nome científico, elas podem nascer com a gente, então, que a gente chama de nevus melanocíticos congênitos, ou a grande maioria é o que a gente chama de nevus melanocíticos adquiridos, e muitas vezes pode ser até pelo excesso de sol que você foi tomando ao longo da vida, o teu organismo pode induzir a formação delas. Mas, como a gente conversou, ainda bem a maioria não tem um risco para se tornar algo maior. São simplesmente aquelas alterações das pintas mesmo que a gente conhece. Mas tem algumas características que a gente deve cuidar para a questão de avaliar se a pinta tem ou não algum tipo de cuidado que a gente deve ter a mais, tá? Agora, na avaliação das pintas, o que a pessoa deve se preocupar, né? O que deve ser observado? A gente sempre sugere, claro que a procura do profissional é adequado, mas você também pode fazer o que a gente chama de autoexame das pintas, tá? Isso tem uma regra, normalmente a gente utiliza a regra do ABCDE, tá? Das pintas, que a gente deve avaliar principalmente a questão especificamente das pintas, lesões escuras, ver se elas são simétricas ou assimétricas, sempre a questão das pintas com irregularidade sendo a que a gente deve se preocupar. Questão também das bordas, você pode ver que a lesão aqui tem as bordas bem definidas, já essa daqui a borda bem irregular, é outro sinal que a gente deve se preocupar. Questão das cores, então uma pinta que tem uma cor única, apesar dela às vezes tem um aspecto, mas tem essa cor única, a gente fica mais tranquilo. Quando você vê múltiplas cores na mesma lesão, mais um sinal de perigo. E tem uma regrinha básica da questão do diâmetro, que na verdade a gente utiliza o diâmetro de uma caneta, tá? Da ponta de trás da caneta, que seriam 6 milímetros. Então lesões menores que 6 milímetros, como regra geral, são lesões benignas, e lesões de 6 ou mais, daí já teriam maior risco, tá? Mas você tem toda essa questão do ABCD, mas o que a gente tem nos últimos anos prestado muita atenção é a questão da evolução. Então você tinha uma lesão previamente mais inocente e depois no exame de 6 meses você nota que no mesmo indivíduo aquela lesão modificou. Então isso a gente leva muito em consideração, assim, é uma lesão que com certeza já valeria a pena fazer uma biópsia, avaliar, tá? Então, lembrando que isso aqui são pequenos sinais, são regras. Claro que a gente não leva só isso em conta, tá? Mas é interessante que com isso, às vezes, a pessoa já também se conhece e já pode notar algumas lesões que podem ou merecem investigação. Tá bom, fechado, estamos orientados. Obrigado, hein? Valeu. Um abraço. Se a gente prestar atenção no mundo do esporte, tem muito atleta que se depila. Por que disso? O Alexandre Hara, franqueador da Não Mais Pelo, vai explicar pra gente. Qual que é o motivo? Isso mesmo, Douglas. Na verdade é assim, a gente tem muito atleta que se preocupa com performance, né? Essa é uma das grandes preocupações que leva o atleta a buscar a depilação. A depilação faz com que a pele fique mais lisa, que a gente perca aquele arrasto, seja na piscina, seja no ciclismo, seja na corrida, né? Então esse é um dos grandes motivos, um dos principais motivos para que o atleta venha procurar a gente. Outra é uma questão de higiene mesmo, né? Tem gente que sua muito, tem gente que se incomoda muito com o suor e a região que tem pelo, ela traz muito desconforto para o atleta. Uma terceira motivação de muitas pessoas que buscam esse benefício da depilação é justamente no caso que a gente nunca está livre, né? É de uma lesão, de uma escoriação e que a inflamação ou a cicatrização ela pode demorar um pouquinho mais ou pode ser influenciada negativamente pela presença dos pelos, né? Pode causar alguma inflamação, alguma coisa assim. E a depilação ela ajuda muito nesse processo que a gente recomenda e que a gente defende muito aqui na Não Mais Pelo esteja sempre pronto, né? Então, para qualquer caso, seja para performance, seja uma questão de higiene, seja uma questão até de saúde mesmo, de recuperação, a depilação ajuda muito nesse processo. E dói ou não dói? Qual que é o método que vocês usam? Esse é um grande mito, né? A Não Mais Pelo entrou no Brasil, chegou no Brasil em 2010, então são mais de 8 anos já no mercado, né? A gente tem um histórico internacional, são mais de 13 anos no mercado internacional já, e nós fomos pioneiros de trazer a luz intensa pulsada aqui para o Brasil.
Nesse meio tempo, nós trouxemos uma diversificação de métodos, né? Então, trabalhamos também com o laser em algumas unidades, já é uma presença na marca Não Mais Pelo, e esse é um dos grandes mitos, dói ou não dói, né? A depilação da Não Mais Pelo, o método Não Mais Pelo de depilação, ele é indolor. Claro, tem algumas pessoas que têm muita sensibilidade à dor que vão sentir uma pontadinha, mas via de regra as pessoas estão muito satisfeitas e descobrem, uma vez que faz uma primeira sessão, uma avaliação gratuita, que realmente é um método muito confortável. E a fotodepilação pode ser feita em que parte do corpo? Virtualmente todas as partes do corpo, né? Nós hoje temos mais de 20 áreas no corpo que podem ser tratadas com a depilação Não Mais Pelo. Então, desde a cabeça até a ponta do pé, virtualmente qualquer área do corpo é atendida dentro das unidades da Não Mais Pelo. Não Mais Pelo entrou com um nome muito forte que é ligado ao pelo, que é ligado à depilação. Mas a Não Mais Pelo, desde o início da sua atividade dentro do mercado brasileiro, ela trouxe um método de rejuvenescimento, tanto facial quanto colo, pescoço e mãos, que se chama o fotorrejuvenescimento através da luz intensa pulsada. Como que ele age? Ele age na produção, no estímulo da produção de colágeno e elastina, que são os elementos, as fibras que causam justamente uma maior elasticidade na pele. Então existe um efeito tensor, existe um lifting natural que é feito. Isso é um tratamento que ao longo do tempo provoca resultados muito interessantes, muito perceptíveis. Recentemente, a Não Mais Pelo introduziu nessa linha de rejuvenescimento um tratamento fantástico que é utilizado hoje por várias estrelas dentro de Hollywood, que se chama oxiterapia. A oxiterapia, ela trabalha com um princípio de inserir elementos na nossa pele, elementos naturais que o nosso corpo geralmente produz, mas que a partir de uma certa idade ele deixa de produzir, e traz uma hidratação muito profunda, é uma hidratação de dentro para fora. A oxiterapia traz resultados imediatos e esse é um tratamento que a gente aposta muito, né, que tem um público-alvo muito interessante. Na verdade, a partir dos 30 anos, 35 anos a gente já tem procura e realmente é um tratamento para aquela pessoa que procura um tratamento de lifting, um efeito facial principalmente imediato. E até em alguns casos a pessoa vem aqui procurar esse tratamento porque tem um evento, uma festa, um acontecimento, uma premiação e consegue ter um efeito não invasivo, não tem agulha nenhuma, né? É super seguro e que traz esse benefício de um lifting, de uma iluminação da pele natural, uma hidratação muito profunda de dentro para fora, de forma muito segura e muito natural. Desafio da Maratona. Oferecimento Lanac, há 26 anos cuidando da saúde dos paranaenses. Tem sempre um laboratório perto de você. Fórmula Renault, sempre com você. Cabana do Atleta, as melhores marcas de suplementos alimentares. Quanta Diagnóstico e Terapia, tecnologia para preservar vidas. Viação Graciosa, 35 anos incentivando o esporte e desenvolvimento do nosso litoral. As melhores roupas de corrida, ciclismo e triatlon. Estúdio Corpo Livre, a melhor academia para seu treino. Procorrer e Mizuno, juntos pelos atletas. A Fórmula, farmácia de manipulação. Todo o cuidado que você merece. Fagundes Dermatologia, plástica facial e otorrinolaringologia. Personalize sua face. Boa Pisada, baropodometria, palmilhas, órteses e próteses. Depilação com sessões ilimitadas só na Não Mais Pelo. Consulte o regulamento.